N outras. Inclusive até do ônibus, né? Acho que é a única cidade que não aceita o pai acompanhar o filho. Isenção, né? Taubaté aceita. Pode acompanhar. Aqui em Pinda não pode. Taubaté? Aqui em Pinda não. Que absurdo. Então, você larga. No ônibus? Isso. No ônibus não pode. A gente tem que pagar passagem, né? A gente tem que pagar passagem. Aí se você não tiver o dinheiro, você solta a criança, ela vai sozinha. Não é um absurdo? Às vezes a mãe que só tem o LOAS para levar o filho em várias terapias e ela não paga, não isenta. Inclusive, gente, eu posso opinar aqui? Eu posso falar um pouco? Deve. Por favor. Sobre essa questão, e até puxando o gancho do que o vereador acabou de falar, a gente teve naquela tribuna para falar justamente sobre esse caso. Nós tivemos uma reunião com a gestão passada, com os vereadores passados, e eu sentei na mesa com eles, era o já falecido Felipe César, né, que era presidente da Câmara, estava também o vice-prefeito, que hoje é prefeito, o Ricardo Piorino, e tinha mais uns outros dois lá. E a alegação deles era o seguinte, para não dar o passe livre para a mãe. E eu fui lá representando as mães das crianças autistas e atípicas para poder explicar por que é que elas precisam. A explicação deles, vereador, era a seguinte: mas tem pai que vai ficar passeando na cidade com a criança porque ele não vai pagar passagem e ele vai ficar passeando na cidade. Ele falou essas coisas. Primeiro que ele não tem ideia do que é um pai com uma criança especial ficar passeando na cidade. Ou seja, não tem. Ele acha que é um amigo que tá andando. Não. Crianças, muitas das vezes, com outras comorbidades, às vezes agressivas, ninguém vai ficar passeando. Segundo, isso foi o que eu falei para eles lá assim na hora. Falei, segundo, se caso tivesse um em 100, os 99 não deveria ser penalizado. Eu falei, agora eu vou te dar a justificativa. Por que é que você tem que dar um passe livre? Porque aqui tinha um passe livre, eu acho que tem ainda, só para quem tá na terapia da PAI, durante o uso da terapia, que ele pode ir até a PAI e voltar. Aí eles alegaram isso lá. Eu falei assim, isso tá errado. É ótimo isso aí? Ótimo, mas agora eu vou te explicar por que é que você tem que dar passe livre para essas mães. Você sabe por quê? Porque a mãe que tem um filho especial, geralmente nem os parentes querem ficar com a criança especial. A mãe carrega ele para dentro de mercado, carrega a criança até pro ginecologista. Tem mãe que leva o filho porque não tem com quem deixar. Ela carrega a criança pra loja, ela vai provar uma roupa, tem que agarrar o menino dentro lá do coisa lá e segurar ele ali pra provar uma roupa. Assim, a criança especial é um membro do corpo dela. Ela tem que carregar esse menino pra todo lugar. Isso é um custo elevado, é um custo a mais. Ou seja, agora mesmo eu falei pra ele que era um horário da tarde, acho que era umas 3 horas da tarde. Eu falei, se você for agora olhar ali na avenida, os ônibus estão passando, eles não estão cheios, estão quase vazios. O que gasto vai ter pra empresa você dar um assento para a mãe sentar com a criança especial? Que custo vai ter a mais? Falei, isso só desgasta a imagem de vocês. Aí eu fui na Câmara, fiz uma fala lá também, né? E aí ficou de aprovar um projeto lá e parece que o negócio ele não andou para frente. Então a gente tem essa dificuldade, para encerrar minha fala, o seguinte: é muita gente tentando resolver alguma coisa do autismo sem conhecer de verdade o que passa os autistas. Tá? A gente precisa que qualquer coisa que for fazer, chamem os pais, chamem as mães, porque eles vão saber, eles vão te dar as informações necessárias para você tomar alguma medida, que nem essa. Você viu? Falta de informação. Eles acham que o pai quer ficar passeando com a criança. Não, ele não tem com quem deixar a criança. A criança às vezes é agitada, o parente ele dá sempre uma desculpa, eu não vou estar em casa, porque ninguém quer uma criança autista em casa, pegando nas coisas, jogando as coisas no chão, não quer. Entendeu? Tem que ter um parente muito parceiro mesmo. E às vezes são poucos os que têm isso. Então fica aí a dica, né? Agradeço até o vereador por ter tocado nesse assunto, tá? Mas a gente precisa do passe livre, tá? Precisa. Ninguém quer ficar rodando à toa com criança. Ninguém quer ficar... Se tá andando é porque tem uma necessidade, né? Essa é a minha fala. Desculpa interromper vocês aí. Imagina. Eu queria complementar um pouquinho essa fala. Posso, Josafá? Lógico que sim. Essa desculpa desse profissional da prefeitura que falou que não pode fornecer o passe livre para os pais é uma desculpa infundada, sem fundamento e sem conhecimento. Você estava falando brevemente, o pai que que acompanha o seu filho, ele precisa também
desse passe livre. Até porque a lei ela pode ser bem específica. Olha, o pai vai ter o passe livre quando o filho estiver acompanhando os pais. Sim. Se não tiver o filho, aí tudo bem, vamos discutir em outro momento. Nesse momento eu não vou conseguir dar o passe livre para você, pai, porque você não está acompanhando seu filho. Mas se você estiver acompanhando seu filho para as terapias, ou seja, para fazer uma visita, ou seja, para deixar o filho, às vezes, para uma rede de apoio, eu vou te dar o passe livre, mas desde que vocês estejam juntos. Agora, não estar junto, eu não consigo nesse momento. Vamos pensar num outro momento, aquilo que a gente falou, expectativa e realidade. Mas precisa andar de uma forma. Agora não dá para andar dessa forma. Olha, não vou fazer não. Se tem uma coisa que me incomoda é um não. Porque a gente já carrega ele, né? Porque eles viram para a sua cara e falam assim, não, tá, mas por que não? Me explica, qual é o fundamento? Qual é o seu não? O seu não tem que ter um porquê. Se você me falar o porquê do seu não e me convencer, eu vou ficar quieto. Mas aí não tem convencimento. E aí vem com desculpa esfarrapada. É vergonhoso. Muito. Se eu fosse prefeito, eu chamaria todas as famílias atípicas e falar, a gente tem expectativa e tem a realidade. Vamos fazer a realidade hoje, depois a gente vai entender a expectativa, mas dá um passo. É isso que a gente precisa. Por isso que a gente precisa falar. Por isso que você precisa falar na rede social. Por isso que você precisa falar na rede social. Viu, gente? Por favor, marque o prefeito aí, ó. Marque, né? E outra. Façam reuniões, vocês, famílias atípicas, e apresentem um projeto. Não sei se tem como aqui na Câmara Municipal de Pinda, pela comissão participativa, vocês apresentaram o projeto de lei. Bacana. Boa ideia. Procura, Ju. Bacana. Se lá na Câmara Municipal aqui de Pinda tem a possibilidade de se fazer um projeto de iniciativa popular. Lá em Taubaté tem. Sim. Aqui tem? Sim. Então façam. Legal, ó. Façam. Tá vendo? Tá vendo, Ju? Tá encarregada. Obrigada. Nós agradecemos. Em nome das 300 famílias. E chamem os vereadores que estão pela causa. Nós vamos fazer barulho, pode deixar. Chama eles para assinarem junto com vocês. Nós vamos fazer barulho. Agora o sangue esquentou. Você deu munição, hein? Você deu munição pra Juliana. Eu faço isso todos os dias em Taubaté. Eu falo na tribuna assim, ô secretário, eu vou aí conversar com você, eu quero pelo menos da forma administrativa. Se resolveu, ok. Se não resolveu, eu vou vir aqui na tribuna e vou falar o seu nome. Se não resolveu aqui, eu vou lá no Ministério Público e vou te denunciar. O que você quer? Qual forma que você quer? Você pode escolher, você tem 3 opções. Eu dou 3 opções. Com você, bonzinho. 3 opções. Então eu faço essa provocação, porque quando as mães precisam de alguma coisa da educação, sabe o que eu faço? Eu peço para profissional, né, de inclusão receber eu junto com as mães. Mas a gente deu risada aqui agora, mas é muito complicado, porque você mexe com toda a estrutura da família. Sim. Você atrapalha tudo. Às vezes uma coisinha que sai do lugar, uma terapia, que o agendamento não foi feito da forma correta, que teve se a mãe... Gente, já sai, desnorteia tudo. Além disso, o seu filho pode não estar bem, não quer fazer terapia, você desorganizou e você não consegue ir. Ou se você for, ele não quer nem entrar. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Também. Hoje mesmo na escola, hoje eu não consegui levar o meu filho para a escola porque eu estava com equipamento para fazer um exame médico. Eu falei, Inês, eu não consigo, tá aqui, vai me incomodar. Leva você. Ele se desorganizou porque quem leva ele todo dia sou eu. Ele foi até com o travesseiro hoje. O transporte escolar deixar de atender já desorganiza. O dia que o transporte não vai para buscar a criança, já sai da rotina. Sim, exato. Como que pode? Então, e com transtorno do espectro autista ou não? Desestabiliza a rotina de qualquer família. De qualquer normal, família. Quem dirá atípica. Da criança e de quem está ao redor. Sim. Sai a casa do lugar. Eu tenho falado pro secretários, eu tenho falado pro prefeito que para se trabalhar com inclusão, não entendo o profissional que estiver nos escutando. Eu, se eu fosse prefeito, eu colocaria um diretor de inclusão, mas que fosse um pai atípico. Exatamente. Parabéns. E na saúde, para fazer o atendimento. Que você tem que